é uma ideia do DAPS, do Ministério da Saúde, né? E que visa muito a gente tentar entender as dificuldades, né, de cada localidade na assistência à gestante e à puérpera com Covid, para a gente tentar fazer alguma coisa. A gente já tem planejado algumas reuniões com gestores para ver o que dá para melhorar, para tentar ajudar quem está na assistência básica a ter conceitos bem estabelecidos, né? E para a gente aprender junto, né? Lógico que eu tive a sorte de participar desse grupo de trabalho com pessoas maravilhosas, docentes super dedicados. Em nenhum momento você fala para esse grupo precisa fazer isso e alguém fala não, não vou fazer, né? E todo mundo sai correndo e tentando fazer o melhor possível, né? E com isso eu acho que assim a gente vai conseguir disseminar o manual que foi tão bem trabalhado, né? Conseguir disseminar as videoaulas que estão gravadas pela OPAS, que eu acho que é uma coisa bem legal, tentar tirar dúvidas e ficar à disposição e aprender com vocês. Meu nome é Rosiane Mata, eu sou aqui do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e a colega que vai estar aqui comigo, que é super maravilhosa, né, é a professora Vera. Vera, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, e é um prazer participar dessa comissão, onde eu fui convidada pela professora Rosiane, que é a nossa chefe, e é um prazer trabalhar com essa equipe mesmo, e está dando muito prazer a gente estar tendo a oportunidade de conhecer o país inteiro, né, nessas reuniões. Isso eu acho que é a única coisa da pandemia que está sendo benéfica, a oportunidade de a gente divulgar conhecimentos e conhecer gente do país inteiro. Meu nome é Vera, eu sou docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, aqui do interior de São Paulo, e acho que é um prazer, e o que a gente está disseminando, na realidade, acho que eu tenho mais aprendido nessas discussões do que ensinado. Então, acho que a gente é uma troca de conhecimentos, nós não somos detentores do saber, ainda mais que é uma doença nova, que a gente está aprendendo todo dia. Talvez aquela verdade do começo da pandemia, ela já não é mais tão verdade agora, né? Então, quando começou a pandemia, a gente imaginava no início que talvez gestante não fosse ficar tão graves como estão ficando, né? Se a gente olhar a mortalidade das gestantes, principalmente agora nessa P1, tá, né, quadriplicando, digamos assim. Então, é um prazer estar aqui, vamos em frente. E a Viviane, que foi pega de surpresa ontem, né, Viviane? Bom dia. Apresentar o caso, mas ela vai se apresentar, vamos apresentar o caso, e depois a gente vai tentar fazer uma discussão gostosa com todos nós. Viviane, por favor, fique à vontade. Bom dia a todas. Gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui, né, com essas duas mulheres que a gente tanto admira, né, na obstetrícia. Realmente eu fui convidada ontem, né, há cerca de 24 horas atrás, para preparar um caso clínico para trazer aqui para a gente discutir, né? Eu sou médico obstetra, sou visitadora da enfermaria COVID, né? Na verdade, sou visitadora da enfermaria de alto risco, que em uma das nossas maternidades aqui na Paraíba, hoje é uma maternidade COVID referência. Então, hoje, eu sou visitadora da enfermaria COVID, dessa maternidade, e vamos iniciar, vou começar aqui a apresentar. Estão vendo? Ainda não. Só um instante.
Apareceu? Apareceu, mas está pequeno. Será que você consegue colocar maior? Não. Sim. Isso, perfeito. Perfeito. Eu sou Viviane, sou de João Pessoa, tá? E hoje eu trago para vocês o caso dessa paciente, essa usuária, né, WMS, 31 anos, o estado civil dela era união estável, ensino médio completo, natural e procedente daqui mesmo de João Pessoa, Paraíba. Ela era, né, tessigesta, havia 2 cesarianas prévias, e essa gestação, eu quis trazer esse dado para cá, né, foi uma gestação não planejada. Em relação às consultas pré-natais, eu participei de algumas delas, dessas consultas. Ela foi me encaminhada quando foi diagnosticado, que eu também faço pré-natal de alto risco. Quando ela teve um diagnóstico de diabetes gestacional, ela foi encaminhada para o alto risco. E eu fiz as primeiras consultas dela, depois eu me ausentei por motivo de férias, não tive mais contato com essa gestante, a não ser nesse outro momento, tá? Então, foram 11 consultas, sendo 8 em pré-natal de alto risco. Então, nesse primeiro contato que eu tive com ela, foi diagnosticada uma infecção urinária, iniciamos o tratamento e iniciamos a dieta hipoglicídica com as orientações para retorno precoce com o HGT. Né, em relação ao estado vacinal, ela era imunizada contra hepatite, ela recebeu nessa gestação o reforço, né, a DTPA, mas não fez influenza. Então, como é que ela chega na maternidade, né? Ela chegou no dia 5 de abril do mês passado, às 8h56, já no 5º dia de sintomas, né, de síndrome gripal. Então, ela apresentava febre, ela apresentava, né, mialgia, dor no corpo, odinofagia, dor na garganta, perda de olfato e paladar, tossia e tinha uma dificuldade para respirar. Ela referia isso. O estado geral dela naquele momento era um estado geral regular, ela estava febril, né? A temperatura foi de 37 graus, ela era corada, um pouco desidratada, taquipneica, ela tinha uma frequência respiratória de 32, né? E a saturação naquele instante era de 96 em ar ambiente. Tinha uma frequência cardíaca de 110 e uma pressão de 100 por 60. Nessa ocasião, não tem registro no prontuário do HGT da paciente. A ausculta respiratória, não foi escutado nesse instante ruídos adventícios, né? E o exame obstétrico constatou-se uma idade gestacional de 35 semanas, pela data da última menstruação, e 34 semanas e 5 dias, pelo ultrassom, calculado pelo ultrassom de primeiro trimestre. Não tinha dinâmica uterina, o BCF estava em 158, movimentos fetais presentes, toque vaginal não foi realizado nesse instante. Então, ela entrou com o diagnóstico, resolveu interná-la, né? Depois a gente vai falar desses critérios, né, de deterioração, MIUS, mas decidiu-se pelo internamento, foi pedido exames laboratoriais, escolhido o RT-PCR para COVID, solicitado ultrassom obstétrico com Doppler e a tomografia do tórax. Então, nesse instante, entrou-se com azitromicina, entrou-se com ceftriaxona, porém, estava em falta, então fez cefepime, o Clexane, o oxigênio, né, em catéter, 3 litros por minuto, e sintomáticos. Então, os primeiros exames, né, quando chegaram, aí está a hemoglobina de 12,5, o leucócito de 5.000, plaquetas de 163.000, e ela tinha um PCR, né, 95, alto, e ela tinha ao sumar de urina incontáveis leucócitos em bacteriúria assintomática. A função renal dela, a função hepática, era boa, mas tínhamos um LDH já de 628, né, demais exames sem alterações. A ultrassom obstétrica mostrou um feto único, cefálico, com peso já no percentil 97, a placenta grau 1, líquido normal, idade gestacional de 35 e o Doppler sem alterações. A TC de tórax, ela veio, né, com opacidades com atenuação em vidro fosco, bilateralmente, predominantemente periférico, multilobar, acometendo cerca de 50% do parênquima pulmonar. Então, essa paciente, no primeiro instante, ela foi encaminhada para a enfermaria, né? Nós temos lá a unidade de intermediária e temos a UTI, mas optou-se em deixar ela, no primeiro instante, na enfermaria,
Porém, no outro dia, ela já estava apresentando agravamento do quadro dela, né? Ficou mais, começou a saturação a cair um pouco mais, ficou em 95 a 96, a temperatura axilar oscilava, e assim vocês vão ver que ela vai permanecer por um bom tempo, entre 36 e 37, e nesse instante, decidiu se transferi-la para a nossa UDC, que é a unidade de decisão, né, de cuidados intermediários. Então, no outro dia, a paciente persiste com a dor torácica, a saturação entre 94 e 97, ainda em catéter, vejam que a frequência respiratória dela sempre alta, né, foi colhido a gaso, né, e as trocas a gente começa a perceber que não estava muito legal. Então, nesse momento, iniciou-se o corticoide, que não foi feito num primeiro instante, tá certo? Passou-se, né, a ventilação não invasiva e não houve melhora das trocas. Então, o que percebeu que a paciente, ela não estava agravando, né, dando sinais de agravamento, então, prontamente foi indicada a interrupção da gestação, que foi feita em centro obstétrico às 16h15. O feto nasceu bem, né, uma menina com APGA 910, 3,76 kg. Então, ela voltou. A princípio, ela não foi para a UTI, ela voltou para a unidade, até porque a UTI estava nesse momento sem vaga, e ela voltou para a UDC, mas ela começou a agravar ainda mais, entrou com um quadro de insuficiência respiratória aguda, a saturação caiu, estava já em máscara de reservatório, estava em 88, a frequência respiratória aumentou, agravou-se, as trocas continuavam ruins, o resultado nesse tempo do RT-PCR já tinha chegado, né, sendo positivo para SARS-CoV-2, o leuco dela persistia sem alterações, e nesse momento chega também um dedímero no valor de 1.392. Em relação aos exames, né, eu vou tentar não falar muito, porque vamos nos ater mais às alterações. Então, foi indicado a intubação nesse instante, iniciado meropenem em vanco, né, suspendeu a azitromicina e cefepime, que ela estava nesse momento já com Clexane e dexametasona também, e aguardando vaga na UTI. No dia 9, no segundo DPO, ela ainda estava aguardando vaga na UTI, tá? Vejam que ela melhorou um pouco as trocas, né, a saturação, ela não estava precisando de drogas vasoativas nesse instante, estava bem adaptada ao ventilador, o dedímero subiu um pouco, né, o PCR também começou a subir, estava em 76, lactato de 1,4, ela manteve a parte eletrolítica dela, os eletrólitos, ela manteve-se durante quase todo o internamento dela, não teve alterações e continuava aguardando vaga na UTI. Então, no dia 10, a gente conseguiu levar ela para a UTI, né, já estava no terceiro DPO, e ela estava ainda um pouco instável, as trocas mantendo-se ali em 276, saturando 96, hemoglobina uma leve queda, o dedímero subiu ainda um pouco mais, assim como o PCR, 96,5, tá? E nesse instante, a paciente começou, né, devido à instabilidade, queda da pressão, a necessitar de drogas vasoativas e foi iniciado noradrenalina, né, o que ela vinha usando de antibiótico, Clexane e Dexa, aí eu coloquei as doses para vocês, ela manteve nesse momento. Então, dia 11, a paciente persiste, febril, grave, ela piorou um pouco mais, né, as trocas, a diurese dela também durante todo o tempo, a função renal manteve-se boa, e o PCR a gente vê que está em ascensão, tá? Função hepática boa, função renal boa, e o LDH um pouco mais alto, 1.400. Nesse momento foi feito apenas ajustes de fluxo no respirador, ela estava usando Nora, né, 7 ml hora, os mesmos antibióticos, Clexane e Dexa. Então, nos dias que se seguiram, né, 12, 13 e 14, ela ainda na UTI, persistindo com febre, diurese boa. Nesse momento, a partir desse dia, ela começa a mostrar uma queda dos exames, né, dos marcadores, o PCR começa a cair, o LDH também, né, mas nesse momento o lactato ainda está um pouco alto, ela mantém função renal boa, o leuco dela mantém-se, né, um pouquinho ali em cima, mas não tinha desvio à esquerda,
e também feito apenas ajuste de fluxo e mantida a conduta. Então, nos próximos 3 dias, ela mantém a temperatura em torno de 37, 37,5, a gaso dela parece mostrar-se mais favorável, né, uma melhora, o PCR em queda franca, o dedímero vem aí acima de 10.000, e assim ela persistiu com esse dedímero bem alto durante alguns dias. Mas nesse momento começou-se a fazer o desmame da nora, tá? Mas quando começou-se a mexer, ela desaturou um pouco, ela agitou e retornaram a sede da analgesia. E aí a gente percebeu que houve uma piorazinha ali no PCR, tá? Ela manteve pressão boa, leuco também bom, saturando nesse momento, né? 93, a gente vê que a gaso deu uma piorada também. E aí ela voltou, né, para o que ela estava antes. Nessa primeira tentativa não foi muito boa, mas aí ela segue nos próximos dias com estável, a saturação ali nas casas 93, uma boa diurese, pressão boa, o PCR voltou a subir um pouco, o leuco também pareceu que ia subir um pouco aí, mas eles começaram a decidir na UTI a fazer o desmame de drogas, né, fizeram pequenos ajustes, e no dia 22, ela já no 15º DPO, né, da cesárea, já no 14º dia de intubação, ela apresentou melhora e foi desligada a analgesia e começado o desmame da ventilação. Porém, ela persistia com essa temperatura de 37,7, o PCR voltou a cair, né, já estava em 55, o leuco bom, a hemoglobina também teve uma queda, e a gente vê a melhora da gaso. Então, no dia 24, conseguiu-se extubar essa paciente, às 14 horas, ela ficou saturando 99 em ambiente, a diurese dela sempre muito boa, o PCR oscilou novamente, né, o lactato está mostrando melhora, função renal dela manteve-se boa, TGO e TGP ficaram um pouco ali tocado, mas não passou disso, né, ela fez, nesse momento, uma hiponatremia, mas foi corrigido, e iniciado o fluconazol, decidiram por iniciar antifúngico, porque a paciente estava apresentando 38,4 graus, e os dias que se seguiram, né, ela já fora do tubo, ela ficou bem, iniciou dieta de prova com boa aceitação, decidiu-se por suspender antibiótico, remover todas as portas, né, catéter central, sonda, e mandaram ela da UTI para novamente a unidade intermediária. E como ela persistia com essa temperatura de 37, 37,5, pediu-se o parecer do infecto, e ele decidiu iniciar teicoplamina e colheu culturas de ponta de catéter, né, quando retirou urocultura, e nos dias que se seguiram, né, eu pulei, ela já se encontra aí desde o dia 4 na enfermaria, ela já está há mais de 5 dias sem febre, o que mostra que ela respondeu bem à intervenção do infecto. As culturas chegaram, né, deu pseudomonas em ponta de catéter, a cultura veio negativa, né, lembre-se que ela tinha uma infecção urinária na entrada, e essa pseudomonas veio sensível à polimixina B. E aí eu deixei aí interrogado, porque a gente está com a paciente internada atualmente, e nessa dúvida se iria entrar com polimixina, visto que ela respondeu muito bem a teico, e não vi sendo testado na cultura, né, da ponta de catéter, essa droga, a teico. Então, assim, a gente pediu para o infecto vir vê-la novamente, mas ela encontra atualmente se alimentando espontaneamente, interagindo na enfermaria com acompanhante. Ela está com fraqueza, né, astenia, logicamente, fraqueza muscular, mas também está se recuperando muito bem. Tinha dificuldade para andar, mas já está conseguindo andar pelo quarto, andar no corredor, então está em recuperação. Atualmente ela está, né, frequência cardíaca varia 73 a 80, pressão 12/8, não faz mais febre, como eu disse, a frequência respiratória 18, então está bastante estável, usando hidrocortisona, mantém-se o Clexane, alguns sintomáticos. E aí eu coloco aqui para a gente discutir, ouvir a opinião das professoras, né, sobre essa conduta final.
Estou à disposição. Bom, parabéns, Viviane, ficou muito bom o caso, né? Acho que é bem interessante a gente começar lá do comecinho, né? A primeira lâmina, para a gente falar um pouco das coisas do Ministério, né? Então, assim, eu deixei o seu caso aqui, eu vou só fazer a apresentação, e aí eu e a Vera vamos conversando um pouquinho, né? Sobre o caso. Então, assim, a primeira lâmina que você mostrou para a gente foi que essa paciente, ela chegou aqui dia 5 de abril, né? No quinto dia dos sintomas gripais, com febre, dor muscular, né? Dor de garganta, não estava sentindo cheiro, tosse. Bom, e ao exame físico, essa paciente tinha uma temperatura de 37, ela já tinha uma frequência respiratória alta, a saturação estava 96, estava um pouquinho taquicárdica, né? Bom, então, eu acho que uma das coisas que é bem importante a gente estar falando sempre é dos critérios que a gente, quando a paciente... Bom, primeiro eu acho que a primeira coisa a falar, né, que eu estava até conversando com a Vera e a Viviane antes da gente começar, é que logo no começo da pandemia ficou bem estabelecido em quase todas as locais de atendimento, né, a pergunta, quer dizer, tem um questionário, né, que é importante fazer quando a pessoa entra, né? Então, tem Rô, a tela está preta. Tá, eu vou parar um pouquinho de apresentar. Então, acho que assim, é bem importante a gente ter um questionário que alguém do lugar tem que fazer, quando a paciente chega antes de atender, né? Então, por exemplo, pelo que eu entendi, essa paciente teve uma procura espontânea, né? Aí ela chegou, eu não sei se alguém fez alguma pergunta, então vou até mostrar como a gente colocou lá no questionário, no manual da gente. Então, assim, lá no manual tem isso aqui, né? Você fazer uma pergunta de cada vez, com a pessoa podendo pensar, responder, né? Ou ela, ou a pessoa que está levando, né? Então, está com gripe, está com tosse, tem coriza, tem alguma dor, porque algumas vezes as pacientes não contam, né, que elas estão com sintomatologia. Até estava contando agora que eu estava lá no Amparo Maternal, que é uma maternidade que a Escola Paulista está atuando, né, e que chegou uma paciente que entrou em trabalho de parto, e no meio do trabalho de parto, lá no centro obstétrico, se descobriu que ela não estava sentindo cheiro de nada, né, e ninguém tinha perguntado para ela, aí contamina todo lugar, o fluxo que a Vera vai conversar com vocês não fica adequado, né? Por outro lado, é muito importante a gente, quando a paciente entra, pensar se a paciente está num quadro leve, moderado ou grave. Então, por exemplo, essa paciente, ela tinha uma saturação que era 96%, mas ela tinha uma frequência respiratória que era 32%, ela estava bem taquipneica, né? Ela tinha um quadro de gripe, quer dizer, ela já era uma paciente que estava num quadro moderado. E aí, também a gente colocou aqui, por exemplo, quando a paciente está num quadro moderado, como deve ser o pedido dos exames, né? E como deve ser o manejo dessa paciente, né? Você vê que o dedímero está aqui, mas o dedímero a gente colocou lá no manual que o ideal era estar fazendo assim, na internação, quando você vai tomar uma conduta, e depois, só no final. Não precisava, eu vi que ela fez várias vezes dedímero, mas assim, a gente sabe que na gravidez o dedímero vai estar alto, só que ele não traz nenhuma resolução, né?
Então, a gente não acha que seria tão importante. Ele é marcador de prognóstico, ele não é marcador de tratamento imediato. Ele fala se vai evoluir mal com uma insuficiência cardíaca, com alguma no pós, né, do Covid. Então, por isso que a gente não recomenda tanto ficar colhendo, que só deixa a gente estressado e não vai mudar nada e tem gasto, né? Não é um exame tão barato assim para ser utilizado. Ele é, assim, relativamente, mas ele não vai trazer nada, né, de contribuição. Ele é um produto da degradação lá da fibrina, tem importância para a gente ver, vou dar, essa paciente tem um quadro mais grave, mas lógico, hoje a paciente, quando ela passa daquela fase inicial de replicação viral, vai para a fase inflamatória, já está todo mundo preocupado com um risco maior de trombose. Então, geralmente, a paciente nesta fase, que ela está moderada, já tem uma indicação de fazer heparina. Mas é nesta fase, eu acho que uma coisa que é bem importante a gente falar é que quando o quadro é leve, né, não pode dar corticoide, nem prednisona, nem dexametasona, nem ona nenhuma, né, porque está na fase de replicação viral, o vírus faz assim, oba, me deram uma querosene para eu pegar fogo aqui, né? Então, quando você dá o corticoide numa fase indevida, você pode piorar muito o quadro do paciente, porque ajuda o vírus a ter condições de replicar mais ainda e atingir mais células ainda, porque você diminui um pouco o sistema que faria alguma defesa para tentar impedir a replicação do vírus intracelular, né? E, por outro lado, a gente também tem visto que é comum dar heparina quando a paciente está num quadro leve, que não vai adiantar nada, ela não está no momento que ela tem um risco maior de trombose ou embolia. E a enoxaparina é um remédio que eu não sei como obstetra não tem medo de enoxaparina. Eu tenho, olha que eu lido bastante com pacientes com aborto de repetição, trombofilia e tal. Mas as pessoas dão enoxaparina como se fosse água com açúcar, e não é. A paciente tem que virar um bibelô, ela está com um risco maior de sangramento em diversas ocasiões, num trauma, etc. e tal. Então, assim, é caro, é difícil, não tem indicação e não pode ser usado a não ser quando a paciente passa por um quadro moderado e tem que ser internada numa maternidade que já tenha uma condição de assistência de unidade de terapia intensiva. Nós combinamos que a Vera ia falar um pouquinho do fluxo, né? O áudio está falhando, mas, gente, eu estou falando tão... Tá ok. Então, acho que a Vera podia falar um pouco do fluxo, e eu vou pedir, porque, às vezes, eu, se me deixar, vou falando, hein? Eu não paro nunca, vou ficando aqui, né? De vez em quando até me mandam ficar quietinha, mas o ideal é a gente poder conversar e tirar as dúvidas das pessoas. Então, tem um chat, que lá no começo a Karen colocou, a Karen que tem nos ajudado pra caramba, uma ficha para vocês preencherem de presença, né? E vocês, por favor, ponham as questões aqui enquanto a Vera vai falando, que vocês vão lembrando, e aí a gente vai discutindo. Vera, quer falar? Acho que antes de falar do fluxo, eu tenho alguns questionamentos do caso, Viviane, só para a gente... É da próprio fluxo de vocês, né? Vocês são uma maternidade, pelo que eu entendi, de alto risco, que virou uma maternidade Covid? Isso. Tá. Aí é maternidade isolada ou vocês estão ligados ao hospital geral? Agora está ligado, temos leitos também clínicos. Mas foi só a situação da Covid. Tá. Mas não é um hospital geral?
Não, maternidade pré-Damião. Agora a gente está com leitos clínicos, a gente passou por uma mudança de prédio, juntamente com essa fase de Covid, e nesse prédio novo, que é um prédio mais amplo, né, com 3 andares, um andar ficou para leitos clínicos. Tá. E UTI existe dentro dessa maternidade? Existe. Tá. Só para você entender, assim, só para eu entender e localizar a situação. E esse caso, ela chegou de demanda espontânea, ela fazia pré-natal no serviço, pelo que eu entendi, e ela procurou o hospital sem passar nenhuma situação de unidade básica de saúde. Não há referência de que ela passou por alguma situação, até porque foi no 5º dia, né, de sintomas. E a outra coisa que eu queria perguntar para você não citou nenhuma situação de avaliação de vitalidade fetal da hora que a paciente nasceu até resolver a gestação. Foi feito alguma cardiotóxica, só para... E tem ultrassom, que foi feito na admissão, né, que estava Tá. tudo em ordem, Doppler normal, e o bebê foi a indicação da cesárea foi rápida também, né? Tá. 2 dias depois. Tá. Não, é só chamando a atenção, que acho que depois a gente vai discutir esse assunto, né? Principalmente que às vezes a gente acha que o Doppler é a 10ª maravilha do mundo, né? E nas situações do Covid, o que a gente tem visto, que o Doppler não se altera. Então, na realidade, a maior maneira de avaliar a vitalidade fetal nesses casos, às vezes é através da cardiotocografia. A única coisa que o ultrassom vai nos ajudar, lógica, saber peso, saber se... principalmente quantidade de líquido amniótico, principalmente quando os casos vão para UTI, né? As pacientes que vão para UTI, ainda gestante, às vezes a UTI, eles exageram no balanço, deixam um balanço negativo, e isso faz um oligoano. Só que não necessariamente esse oligoano vai ser uma indicação de resolução da gestação, tá? É só para a gente fomentar a discussão. Vera, só uma coisinha, posso falar? Que assim, né, em geral, ela acho que foi indicada a cesárea, talvez por indicação materna, né, porque ela estava piorando, até achei que ela ia ser entubada, que eu até acho que assim, porque hoje a ideia é muito tentar postergar o parto, né, principalmente antes de 34 semanas. Com 34 semanas, eu senti um pouco falta de que não foi, a paciente podia ter talvez tentado uma autopronação antes de indicar a cesárea para ver se ela melhorava, mas a gente não sabe se ia melhorar ou não. Em nenhum momento foi falado se fez pronação ou não nela, que acho que ajuda porque libera um pouco a parte pulmonar, né? Mas na hora que foi para a cesárea, eu pensei, vai entubar e fazer a cesárea, mas não foi. E a gente sabe que quando a paciente está na fase de inflamação e que você é obrigado a fazer o parto, ou você tem que indicar o parto, ou tem que indicar a cesárea, geralmente dá uma piorada no quadro materno. Não que esteja errado, às vezes não tem jeito, né? Tá com mais que 34 semanas, você tem que entubar, vai ter que fazer. Mas a gente tem que tentar fazer pronação, métodos não invasivos, tentar melhorar, não deixar ela em hipóxia, para tentar postergar um pouco, porque na hora que você faz o parto, em geral elas pioram, né, Vera? Porque quando ela está na fase inflamatória, Viviane, ela está na tempestade de citocina, que a gente chama. Está com liberação de citocinas inflamatórias exagerada. E a hora que você resolve a gestação, a própria cirurgia aumenta o número de citocinas circulantes, aumenta o processo inflamatório. Então, assim, talvez, nesse caso, eu também acho que teria conduta resolução, né? Mas também me chamou a atenção ela demorar para ser entubada, né? Porque isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar atento.
Mas isso são tudo protocolos que tem que ser, eu não sei o protocolo de serviço de vocês, mas tem que ser um protocolo conversado com o pessoal da UTI, conversado, assim, principalmente com os intensivistas ou com os clínicos, de comum acordo, né? Porque o que a gente está vendo da mortalidade das pacientes, existe uma demora, isso no Brasil inteiro, tá? Inclusive no estado de São Paulo, que teoricamente a gente acha, às vezes, que é a oitava maravilha do mundo. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, além de eu ser docente de Botucatu, eu administro uma maternidade a 100 quilômetros daqui, né, no município de Bauru, e a gente vê essa demora do encaminhamento, a demora da paciente estar num lugar de referência. O que a gente tem visto na demora desses encaminhamentos, quando a gente estuda as pacientes que foram a óbito, existe uma demora na intubação, tá? Na assistência ventilatória da mulher. E isso pode causar uma piora da insuficiência respiratória, enfim. Então, isso foi uma coisa também que me chamou a atenção. Eu falei, vai intubar e vai resolver, a hora que eu estava lendo o caso, né? Mas resolveu e ela demorou, acho que mais 2 dias depois que ela foi ser entubada, né? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. E também essa coisa de que falta leito de UTI é crucial, né? Tinha que ter, eu também pus isso lá na nossa listinha para os gestores, né? Que tem que ter, assim, prioridade para gestante quando ela precisa da UTI. Quando não tem uma UTI, como o pessoal da USP tem UTI de obstetrícia, e com prioridade para grávida em que tem o intensivista. Isso é o suprassumo, um dia, quem sabe, a gente consegue isso. Enquanto a gente não tem isso, o leito de UTI, ele tem que ter prioridade para uma gestante, porque você está com uma paciente jovem, uma chefe de família, uma pessoa que vai ser importante para a criança, e assim, ela é muito importante, não que os outros não sejam, mas a prioridade tem que ser para a mulher nesse momento e nessa conversa. Não pode faltar UTI para a gente, né? Você está conseguindo aparecer a tela? Sim, você pode mostrar o seu fluxo aí, por favor. Assim, na realidade, aqui, antes de mostrar o fluxo, identificar, esse caso era um caso grave, né, que ela chegou a saturar 88, e aqui tá os critérios de UTI, para UTI. Vera, só pode aparecer a sua tela, porque você está compartilhando, mas está uma tela preta. Então tá, peraí. Deixa eu tentar de novo. É que parece que é a sua apresentação que não estava aberta. Mas tá, pior que tá. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Espera só um minutinho. Acho que agora vai. Gente, coloquem as suas dúvidas aqui no chat, ou então põe uma mãozinha para a gente saber que vocês... Agora foi ou não? Foi, forma grave. Tá. Tá bem? Então, aqui é só para mostrar que isso aqui está tudo no manual, né? A gente diagnostica a forma grave quando ela tem uma frequência respiratória aumentada, está saturando e descompondo. E aqui são os critérios para UTI, né? Então, se você está dando oxigênio e ela não melhora, você chega na máscara de oxigênio até 6 litros e ela não melhorou, tem esforço respiratório, ventilatório, a hipotensão, aqui eu não vou me ater a isso. E aí, o que a Rose falou, em relação à pronação, que é uma coisa... Oi? Aumenta um pouco a sua apresentação, tá pequeno. Isso. Agora foi? Foi. Então, a pronação, a gente deve indicar em gestantes, quando ela está saturando menor que 95, nas videoaulas, tem uma videoaula lá da OPAS muito bem gravado, orientando como pronar uma gestante, ou uma puérpera, e a puérpera com uma indicação de 92. Por que a gente, às vezes, insiste na pronação? É difícil pronar, não é fácil, os intensivistas têm medo,
só que ela tem uma melhora bem importante em relação a isso. E aqui eu só vou mostrando os fluxos de atendimento. Então, a unidade básica de saúde, ou a saúde da família, ela tem que fazer o atendimento para gestantes com Covid leve, né? Então, ela vai fazer o atendimento da pré-natal sem Covid, mas eu vou reforçar aqui no atendimento do Covid na forma leve. Além de ela fazer a consulta, tudo, o certo, assim, ou seja, o melhor, é garantir que essa paciente fique em isolamento e que tenha alguém ligando para ela diariamente para saber se ela piorou ou melhorou. Por que disso? Porque o que a gente observa é que as gestantes, ela evoluem muito rapidamente, às vezes da forma leve para a forma grave, às vezes é questão de horas. Então, por isso, essa necessidade desse monitoramento, tá? A UPA, no serviço que não tem maternidade, ele vai realizar o primeiro atendimento dessas mulheres, né, com suspeito ou Covid positivo, principalmente em municípios que não têm maternidade. A forma leve vai orientar o isolamento e o acompanhamento numa conversa com a UBS, para a UBS fazer esse acompanhamento, e nos casos que necessita internação, ela tem que ser encaminhada imediatamente para locais de média ou alta complexidade, de preferência um hospital COVID. E quem são as pacientes que vão precisar de internação? As pacientes com COVID moderado ou, obviamente, o grave. A maternidade de risco habitual, ela vai prestar assistência para gestantes ou parturientes que estão sem COVID, né? E a de alto risco, ela presta atendimento para gestação de alto risco, presta o atendimento para as pacientes com COVID positivo, com indicação de internação, em locais que não há uma estrutura onde tem maternidade, clínica com UTI, ou seja, vinculado ao hospital geral. Por isso que eu perguntei como era o fluxo de vocês. Porque a gente, assim, a preferência no mundo ideal seria que toda paciente com COVID moderado ou grave, ela esteja internada no hospital geral, onde você tem o serviço da maternidade, serviço de neonatologia. Isso é no mundo ideal, né? Mas, para o mundo terreno, vamos dizer assim, a gente tem que ter essa estrutura da maternidade de alto risco com uma vinculação direta com o hospital geral, né? E as pacientes vão ser monitoradas para pesquisa de critérios precoces de transferência dessa paciente para um lugar onde tem UTI, né? Quando é isso? A gente está com o caso, está vendo que ela está saturando, está só piorando a saturação, mesmo com a necessidade aumentando de oxigênio, a gente já tem que estar esperto para encaminhar essa paciente. Considerar, principalmente, que as novas cepas do COVID, né, desde de janeiro desse ano até agora, ela tem apresentado uma piora muito rápida desses sintomas. E ela deve ser realizado o encaminhamento mais urgente possível para unidades que têm enfermaria com estrutura de clínica médica, de obstetrícia, neonatologia, UTI neonatal, UTI de adulto ou UTI materna. E os serviços que tem hospital COVID, com esses serviços todos, são os que têm que prestar assistência, né, e com indicação de internação ou de UTI. Vale ressaltar em relação à transferência dessas pacientes, né? Eu estou lá com uma paciente no risco, que está numa maternidade de risco habitual, que eu tenho que transferir para um hospital que tenha UTI. Então, eu vou encaminhar essa paciente com toda a história detalhada dessa gestante, preferencialmente com o cartão de pré-natal, e com uma comunicação muito efetiva entre as duas equipes, né, quem vai encaminhar e quem vai receber, né, seria o ideal. A ficha de regulação, né, a ficha de gestante, nela está sendo informada que essa paciente é um COVID positivo ou uma suspeita. Recomendamos considerar a distância a ser percorrida. O Brasil é muito grande e, às vezes, você tem que transferir uma paciente
que vai demorar para chegar no lugar ideal 4 horas, 5 horas. Então, considerar esse tempo, o tipo de veículo que você vai fazer esse transporte, e principalmente, nesse veículo, prestar muita atenção, além de ter um profissional habilitado, se o material ventilatório tem que estar garantido a oxigenação. O que a gente às vezes vê aqui em São Paulo, que a paciente chega e o torpedo de oxigênio, acabou o oxigênio, então isso é fundamental para o atendimento de qualidade. Tá? Acho que eu vou... Era isso, basicamente. Essa coisa, né, de que a paciente... Depois eu vou pedir para a Márcia falar, porque eu vi que ela levantou a mão. Mas essa coisa de saber para onde você vai encaminhar, né, hoje, as maternidades têm que estar se falando, né, porque às vezes a paciente fica 1, 2 dias lá no sistema de transferência e a paciente vai engravescendo em lugar que ela não pode ficar grave, né? Então, isso que a Vera falou, da transferência do tipo de maternidade, tem que estar estabelecido, as pessoas têm que se conversar dentro do sistema de cada município, estado, etc., né? Teve uma pessoa que levantou a mão, que foi a Márcia, não sei se ela quer fazer uma questão, ou ela... E tem a Márcia Elizabeth, ou ela... Levantou a mão sem querer. Márcia? Acho que é importante, enquanto a Márcia fala aí, né, enquanto ela não fala, a gente saber se tem gente das unidades básicas de saúde aqui, tem gente gestor, porque, assim, a gente não resolve o tratamento sozinho, né, nem a maternidade de alto risco, nem a maternidade que tem Covid, nem que tem a UTI. Eu acho que a pandemia está nos ensinando que a gente precisa trabalhar em equipe, intensamente, essas conversas têm que existir, esses acordos têm que estar meio que vinculados. Então, por exemplo, eu que trabalho numa maternidade de alto risco, eu tenho que conhecer muito a minha região, né? Saber quais são os serviços que eu vou receber, de onde eu vou receber, de que forma eu vou receber. Por exemplo, eu tenho que conhecer o que está sendo feito na unidade básica de saúde, eu tenho que conhecer o que está acontecendo nas UPAs, ou nos hospitais gerais, e dentro de uma maternidade, que é o caso de um hospital que virou Covid, que tem leitos de clínicas, tem leito de UTI, a gente tem que conversar, fazer as parcerias, né? Eu tenho que acertar o protocolo, não adianta a gente, como obstetra, acertar o protocolo nosso. Eu vou fazer isso, isso e isso. Eu tenho que estar em acordo com o pessoal da UTI. A paciente piorou, eu tenho que estar sabendo que ela piorou. Eu tenho que estar sabendo a hora de interromper a gestação. Enfim, eu acho que a gente tem que conversar. Não adianta mais a gente querer lidar com essa situação sozinho, porque não damos conta mesmo. E o sonho é que isso venha a servir para outras doenças, né? A Márcia acabou não falando e acabou, não sei se ela caiu, né? Mas eu acho que uma coisa importante da gente conversar sobre esse caso também é o número de antibióticos que foi usado, né? Eu acho que, assim, todos os infectos que a gente conversa, né, e nós obstetras também, né, dá muito medo do que vai acontecer daqui a pouco, né, que não vai ter antibiótico que funcione para mais nada, né, o Covid não vai matar a gente, mas as bactérias estão assim, ó, esperando a gente. Então, eu acho que, assim, algumas vezes, eu acho que a gente tem que estar conversando com os intensivistas que tem que esperar um pouquinho, né? Porque a febre é uma coisa do Covid, né? Eu tenho visto aqui na Escola Paulista, né? Hoje eu dei alta para uma paciente que acabou tudo, ela veio para a nossa enfermaria
E, gente, ela parou de ter febre, mas ela não melhorava, quer dizer, oxigênio, aquela fibrose pulmonar, né? Então, parece que o COVID, ele fica mais grave atualmente nas gestantes e ele demora muito para melhorar, né? Então, lógico, né? Eu acho que essa é uma coisa que tem que ser discutida, cada caso é um caso, não dá para dizer fez bem, não fez bem, né? Mas a troca de antibióticos, ela foi quase que diária, no caso, né? E acho que tinha que ter esperado um pouquinho, mas... Na verdade, ela passou muito tempo, né, com Vanco e Mero, não trocou rápido, não. Saiu daquele esquema inicial, né, que se passa por causa do Covid, entrou, já entra com a azitromicina, e entrou, até perguntei, né, por que entraram com Vanco e Mero, mas não, é porque rotina, entubou, entra com Vanco e Mero. Tá bom. Enfim. Então, essa conversa... Febre, né, ela persistiu com 37 graus dela lá. Essa conversa que eu acho que a gente tem que ter com o intensivista. Não que a gente saiba manipular antibiótico, não sabemos. Mas o que eu percebo, às vezes, o intensivista, ele tem muita... A experiência dele é outra, né? A experiência dele é com pessoas gravemente, né? Eles não têm tanta experiência com gestante. E, às vezes, eles querem fazer um tiro de canhão para, às vezes, matar uma coisa pequena, né? Eu também me preocupo com esse aspecto de você fazer seleção de bicho, né? Que eu brinco aqui com os alunos. Estamos selecionando os bichos, às vezes, para tratar uma infecção de urina, usa a última geração dos antibióticos. Então, acho que essa conversa tem que ter pelo menos o mínimo, não é assim, tipo, eu vou fazer isso porque é isso que é o esquema. Eu acho que a pandemia está ensinando a gente que a gente realmente tem que conversar. Tem uma pergunta aqui do Paulo, Rose, no chat, que ele gostaria de saber se nós estamos usando protamina no manejo da prevenção de risco de sangramento associado ao uso da inox em pacientes submetidos ao parto cirúrgico. A nossa experiência aqui não é usar, né? A gente tá com a heparina, vamos supor, tá com a inoxa, de repente a paciente vai ter que fazer a cesárea. A gente suspende a inoxa e entra novamente com a inoxa dentro de 12 horas da cirurgia da cesárea. E, assim, lógico que a cesárea tem que ser feita com a pessoa mais experiente, que faça estanque todo o sangramento, né, toda a situação, se tiver que pôr dreno, todos os cuidados de uma hemostasia adequada, e no pós-operatório a gente observar se começa a sangrar alguma coisa assim, mas a gente não tem, pelo menos a minha experiência, nunca usei a protamina para nenhuma outra situação. Eu lido com cardiopatas com prótese e tal, que usa heparina, e a gente não faz isso. A gente suspende a inoxa antes do procedimento, algumas horas antes, e depois a gente volta. Irã, né, acho que ele que estava na segunda-feira, acho que ele estava também comigo, ele é intensivista. Não sei se é a mesma pessoa. Posso falar uma coisa da inoxa? Eu acho que a protramina não é um antídoto para a inoxa, ela é um antídoto para a heparina não fracionada, né? Então, se eu tiver suspeita de que eu vou ter que fazer um parto, talvez, mas não profilático, né? Só na necessidade. Quando é inoxa, se você tiver que fazer alguma coisa, você teria que usar o fator 10, né? E aí não é hábito. O Irã falou aqui que, às vezes, né, a UTI, às vezes somos um pouco agressivos com o uso de antibiótico até chegar aos resultados da coleta dos estudos feitos da paciente. Eu concordo com isso, em parte, né, porque eu sei, uma coisa é se você tem uma paciente vários dias na UTI,
que pode ter pego uma infecção hospitalar, que até parece que foi isso que aconteceu com essa paciente, né? A gente usar os antibióticos pesados, mas uma paciente que veio da comunidade, né, assim, chegou lá, tem um COVID, se internou numa enfermaria, teoricamente ela ficou no isolamento, tudo. Eu acho que às vezes a gente tem que particularizar os casos, né? Essa é a opinião que eu tenho, mas eu não sou a expert em antibiótico, eu só acho que, assim, às vezes a gente usa uma pancada de antibiótico, e daí, quando é para pegar uma pseudomonas mesmo, às vezes a gente selecionou as bactérias, né? Mais pergunta, gente? Vamos lá, aproveitar. Essa paciente está bem agora, né? O que que ela está tendo agora, que você até falou, vamos discutir o que a gente vai fazer, que agora ela está, quer dizer, a gente está louco para mandar ela embora, né, Viviane? Ela está bem, né, desde o dia, faz 2 dias que voltou para a enfermaria, faz mais de 5 dias que ela não tem febre, mas teve essa positiva por conta de catéter para pseudomonas. E então o que eu perguntei foi o seguinte, porque quando pediu o parecer da infecto, ela entrou com a TEICO e ela evoluiu desde então. 48 horas depois ela parou de ter febre, e quando chegou o resultado da cultura, não tinha testado o TEICO, testou, né, era sensível apenas à polimixina. E aí, então, vamos iniciar a polimixina. Eu não mexeria, sabe? Eu até falei hoje. Eu não mexeria, a paciente está bem, então o que é que ela... Olha, eu tenho um ataque com essas coisas, né? Porque eu Time que está ganhando, sinal que o antibiótico está fazendo efeito. Eu achei bom porque a maternidade, né, a polimixina acabou que não iniciou, mas ela hoje só tem astenia, né, ela só tem uma fraquezazinha muscular, mas ela já está se recuperando, fazendo habilitação, conversei com ela hoje, tá tranquila, vai sair, né? A gente não deve tratar o exame, a gente deve tratar a paciente está bem, chega de, né, não muda nada, só faz físio, né, para a gente poder botar ela para fora, né, eu sempre digo que uma das coisas mais legais que eu assisti na minha vida foi uma entrevista do ministro da Saúde da Holanda, que ele diz que o Hospital do Futuro é a sua casa, isto é, você entra no hospital, você tem que resolver a sua doença e ir embora bem rapidinho. Por quê? Porque lá é um lugar que você não come bem, você não dorme bem, você não tem privacidade, te cutucam toda hora, né? E vai dar caca, porque quanto mais tempo você fica, maior é o risco de acontecer uma infecção hospitalar ou qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que essa paciente, graças a Deus e ao fato de estar aí, né, porque isso é uma coisa que nós devemos nos orgulhar muito, que essa pandemia, ela exigiu de nós médicos, nós professores, nós enfermeiras, nós fisioterapeutas, nós intensivistas, nós... um serviço, uma coisa... auxiliares, todo mundo, né? Nós estamos sendo muito importantes. Nós somos muito importantes. Nós não ganhamos muito, mas nós somos muito importantes no sistema para ajudar a nossa população, né? E essa paciente que tem uma família, que acabou de ter um filho, a voltar para casa e ficar bem, né? Acho que seria bacana se tiver alguém das unidades básicas se apresentar e falar para nós como que está sendo nas unidades, né? Para a gente entender o sistema aí de Paraíba. Porque também, se vocês não falarem, a gente não pode pedir para melhorar alguma coisa quando a gente for falar com os gestores, né? A gente só imagina. Eu vou falar um pouquinho do fluxo, que Vera iniciou. Eu acho que o fluxo aqui não está muito ruim, não, tá? A gente criou-se uma central de regulação COVID, ela fica na Secretaria Estadual, e ela distribui, né, ela recebe as demandas, tá? Tem plantonistas lá,
e recebe as demandas e faz aquela triagem inicial e encaminha para a maternidade Frei Damião as gestantes que necessitam. Eu vejo uma dificuldade maior em leitos clínicos, sabe, do que em leitos obstétricos, ainda bem. Então, a gente tem conseguido abraçar esse fluxo, receber, né, a Paraíba não é um estado tão grande, e eu acho que em relação a isso não está ruim, não. Tá bacana, sabe, está fluindo. Pelo menos a parte obstétrica, sim. A gente tem, às vezes, dificuldades em relação ao protocolo, né, isso aí é uma dificuldade bem antiga no nosso estado. A gente também está buscando unificação, né, dos protocolos nas maternidades daqui. E o Covid, eu acho que foi um desafio para todo mundo, né? Aqui, aí em São Paulo, como vocês disseram, até para a gente chegar a um consenso, né? Como vocês disseram, no começo a gente pensava de um jeito, hoje a gente já sabe que algumas coisas não é para ser feita, mas a gente continua aprendendo, continua nessa curva de crescimento, sim, eu acredito. E esse diálogo realmente com a UTI é uma coisa constante, eu acho que não é de agora, sabe? Não é do Covid, realmente a gente... antes de virar Covid, eu passei visita na UTI também, né, das gestantes, e sempre teve esses entraves mesmo, a gente buscava diálogo, busca conversar com jeitinho, mas eu acho assim, como a gente, falta um pouquinho aqui protocolo, realmente, na Paraíba, né, nos serviços, e aí a gente sofre muito mais, né, em relação a isso. Você sabe que essa coisa, né, de a gente ter o contato, né, com os colegas da UTI ou de qualquer outra coisa, né, o que eu vejo na minha escola. Eu tive problema com uma paciente grávida que está com esporotricose, porque ela trabalha, nunca tinha visto, hein? Olha, eu tenho bastante tempo de obstetrícia, mas aí eu estou fazendo a discussão dos casos online e eu estou vendo a paciente recebendo anfotericina e tendo efeito colateral e edema e derrame pleural, e aí eu pedi para conversar com a chefe da dermato, e aí vira daqui, vira de lá, sabe o que eu fiz? Fui eu na reunião lá da dermato. Quando eles viram que a chefona da obstetrícia, né, titular, foi lá, as coisas mudaram, né? Então, às vezes, eu acho que a presença física é muito importante, né? Eu sempre falo isso, que eu nunca entro no quarto de uma paciente minha sem ter ido na UTI neonatal quando eu tenho alguma criança na UTI para saber. Eu acho que esse contato, que é difícil mesmo, em todos os momentos, uma hora ele vai ser melhor se a gente colocar, mas eu gostei que você falou dos protocolos, do centro de regulação, que eu vou usar isso um pouco lá na reunião com a Fiocruz, né? Estou aqui só anotando tudo que você fala. Então, assim, Viviane, eu acho que esse contato com a UTI, ele não é fácil mesmo. Isso em nenhum lugar. Eu falo que o sonho de consumo nosso é ter uma UTI obstétrica com intensivista que sabe obstetrícia, assim, né, sabe manipular grávida. Esse é o sonho de consumo de todo mundo. Só que esse sonho de consumo, até hoje, o que eu sei, que tem 2 serviços no estado de São Paulo que tem. Um é a USP São Paulo e outro é a Unicamp. Fora isso, praticamente ninguém tem, né? Aqui em Botucatu, é uma conversa até razoavelmente fácil. Por quê? Porque na minha residência, eu fui a primeira residente que passei um estágio na UTI do R3. Então, a gente ficava um mês lá, né? E isso estreitou laços, né? E depois de mim, todos estavam passando na UTI. E essa conversa, quando ela é feita amigavelmente, é uma conversa muito produtiva para todas as partes, tanto para quem faz UTI, quanto para quem faz a obstetrícia, né? E hoje, isso já, aqui para a gente, está normal conversar com o pessoal da UTI, né? Quando a gente tem caso de UTI lá, é o que a Rosiane falou.
a gente vai, né? O médico que está responsável pela visita vai junto com os residentes, e a história muda, né? Quando você vai, o mais graduado vai conversar, a história muda, porque, né, assim, é muito mais, tem muito mais impacto, digamos assim. Mas eu acredito que é um grande momento para a gente estreitar laços com as pessoas. Eu gosto muito de discutir casos com eles, porque eu aprendo muito, né, também. Eu ia falar, né? Eu visto a carapuça, né? Yurian, tá aí eu vou falar, né? Que eu acho que o obstetra realmente ele vai pouco nas UTIs, sabe pouco, ele fala, o outro resolve. Agora, com a pandemia, eu estou tendo que aprender o intensivez, né? Como diz a Fernandes Padotto, né? Então, eu acho que a pandemia também está fazendo a gente reaprender algumas coisas que com o tempo a gente faz menos, e aí a gente também não quer muito fazer, né? Então, quando a gente é obrigado, vamos lá, né? Eu sempre penso que a gente está aprendendo todos os dias, né? E acho que está sendo muito legal eu voltar para o intensivez, eu estou gostando. Agora, uma outra coisa que eu queria, assim, eu fico muito feliz né, ir no estado, vocês estarem conseguindo fazer esse centro, né, centro de investigação, sei lá, centro de vigilância, isso é extremamente importante. Uma coisa que eu queria saber de vocês, assim, pelo caso, eu vi que vocês tiveram PCR em 48 horas, 72 horas, né? Ele positivou. Como que está, assim, vocês estão solicitando os exames de rotina, por exemplo, na maternidade, não na COVID, né, nas pacientes que chegam para ter neném, seja no alto risco ou no baixo risco, vocês estão conseguindo fazer os exames? Por que eu estou falando isso? Que é uma discussão que a gente está tendo com o Ministério, né, assim, em todos os lugares que a gente vai, e é uma coisa que a gente vai cobrar dos gestores, né, Rose, nessas reuniões com a Fiocruz, é assim, a disponibilidade, as pessoas têm que entender que é fundamental a gente triar os casos, não só com uma triagem clínica, mas fazer os exames de todas as pacientes que, quando elas internam na maternidade. Vou dizer para vocês, eu trabalho em 2 maternidades. Uma eu tenho exame, todo caso que interna na faculdade é feito o exame, e o outro eu não tenho. O outro a gente só faz o exame se a paciente tiver algum sinal. Por que eu estou dizendo isso? Nos trabalhos que a gente está vendo, acho que São Paulo fez essa avaliação, dos casos COVID positivo, 88% delas entraram na maternidade assintomática. Né? Dos casos positivos, 88% são assintomáticos. Elas desenvolvem sintomas ou no decorrer da internação, né? Então, por que é importante a gente fazer esse exame de rotina? Por 2 motivos que eu vejo, até mais, 3 motivos. Primeiro, para a gente saber o fluxo, né? De repente, eu tenho uma paciente que é positiva, daí sai todo mundo correndo, né? A equipe tem que ser testada, as outras pacientes que estão no quarto têm que ser isolada, tem que ser avaliada, ou seja, você contamina toda uma enfermaria aí, às vezes com o número de leitos restritos, a gente acaba acontecendo isso. E o outro motivo é que eu preciso monitorar esse caso, né? Que se ela vier positiva, ela está sintomática, teve o parto ou está no tratamento clínico. Quando ela for para casa, ela tem que ser monitorada. Né? Ela tem que ser monitorada que nem a gente está falando do COVID leve, que tem que ser ligada. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a gente tem alta mortalidade no puerpério. As principais mortalidades das pacientes são no 3º trimestre e no puerpério. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E isso a gente tem que convencer os gestores. A gente tem que convencer os gestores da importância
de ser feito esses exames, tá? Então, eu trabalho em 2 maternidades aqui, né? Um é a Frei, que eu apresentei o caso, que já é referência e faz o teste. E a outra é a maternidade Canda Vargas, que também é a maior maternidade daqui, né, municipal, e recentemente a gente conseguiu adquirir testes para fazer em todas as usuárias que forem internadas, né? Assim, que necessitarem internamento, porque uma vez positivo, elas não poderão ficar internadas lá, e aí vai ser referenciada para esse outro serviço, né, que é a Frei Damião. Então, mas isso foi uma coisa que, assim, o Ministério diz para a gente que disponibilizou os testes nas secretarias, e a gente não consegue localizar os testes, né? Então, a Vera é a pessoa que acho que mais briga, perguntando todo dia, cadê os testes, cadê os testes, cadê os testes, com toda a razão, né? E acho que é uma briga que a gente tem que ter, é importante, né? Realmente o fluxo, porque na hora que você sabe que uma paciente é positiva, você tem que mudar uma porção de coisas. E é muito difícil, né? Tem lugar que é pequeno, não tem onde colocar, o fluxo fica muito complicado, às vezes a pessoa não quer fazer o teste para não saber, eu acho, né? Essa que é a... gente, olha, alguém colocou aqui que é importante o Eristalgo. Se eu estiver falando errado, me perdoa, Eri. Vou te chamar de Eri, que é mais fácil, né? Ou de Augusto, que é tão bonito, né, também. Então, ele fala que ele é um obstetra no serviço de alto risco na Universidade Estadual de Alagoas e Maceió, e acha que precisa de um protocolo uniforme. Então, assim, dá uma olhada no manual, Augusto, tenta colocar no seu departamento algumas coisas que estão lá no manual. Quem sabe dá uma sensibilizada para estabelecer um protocolo, um fluxo mais legal aí no seu serviço. E se a gente puder ajudar, a gente está totalmente à disposição. Vera, são 12h14, né? Acho que foi um prazer enorme. Gente, eu quero muito ir para Paraíba quando acabar isso aqui, tá? Eu acho que um dos congressos que eu mais gostei de ter ido na minha vida foi um em João Pessoa, há muito tempo atrás. Saiu agora uma reportagem dizendo que é o melhor lugar para se viver, viu? Então, mas, gente, eu lembro ainda daquela água quentinha, daquele mar maravilhoso, né? Então, assim, eu quero muito ir para aí, assim que acabar tudo isso, né? E quero muito conhecer vocês de perto, né? Vou colocar no WhatsApp Projeto Covid aqui que eu estou indo, que é para ver se eu encontro todo mundo por aí, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, né? Espero que vocês possam, de vez em quando, entrar nessas reuniões. Eu acho que isso é bom para a gente, é bom para vocês, é bom principalmente para as pacientes e ajuda a gente a saber o que discutir com o pessoal, os gestores, o ministério, como brigar para melhorar a assistência. Um beijo a todos. Também quero agradecer, né, a presença de todos e a oportunidade. Também não conheço João Pessoa, então talvez seja uma oportunidade aí, que eu já ouvi falar muito bem. Vamos juntas, Vera. Vamos junto. Obrigada. E assim, dizer para vocês que nós estamos aí disponíveis, eu coloquei meu e-mail aí, se quiser alguma orientação, assim, dentro do que eu posso ajudar, talvez eu responda mais demorado os e-mails, porque a fila está grande, mas estou aí disponível, tá bom? Um abraço para todos. Ficou gravada. Um beijo, gente, muito, muito, muito. Ficou gravada assim, tá? Estou perguntando. Obrigada, gente. Bom dia. Beijo, tchau.